maio do ano de 2022. Você tem os contas? Tá aberta? Qual o próximo item da pauta? Item 2, apresentação e discussão de processo da ata da 9ª reunião pública do dia 3/3/2022. Aí recebeu algum pedido de inserção, alteração ou modificação de algum texto ou retirada? Não. Então, entendemos que como a ata foi encaminhada previamente a todos os membros e que não houve nenhum pedido de inserção, retirada ou alteração, em votação. Ok. Dessa forma, vamos conseguir nomear porque a ata da 9ª reunião foi apresentada, votada e aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Processo 2021, final 4910. Processo 2021-000-2900-4910. Trata-se de recurso por auto-fração 40983, nome de Juarez Mendes Melo, CNPJ 01526 169.042, com base no inciso 14 do artigo 3 da Resolução Normativa 297/2007, CG, por colocar e manter em serviço veículos sem condições de segurança em Anápolis a Caldas Novas. A notificação 616/2001, SUP 06094, de 22 de novembro de 2021, foi encaminhada para o autuado através da R Correio e foi recebida na data de 29 de novembro de 2021, sendo que referida a defesa com elementos foi protocolada nessa agência reguladora no dia 3 de dezembro de 2021, portanto, se faz tempestiva. Este documento, inicialmente, faz um relato da autuação e, em seguida, acrescenta que o auto tração não atendeu a formalidades legais pela sua efetiva natura, que não consta a assinatura do agente atuante com sua qualificação, que o auto de infração não demonstra a infração cometida. Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. Em simples, é o relator. Nos termos do artigo 32, inciso 5, com parágrafo 1 da Resolução 297/2007, CG, a autuada deve juntar a sua defesa, o contrato social e o estatuto, e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifique que a defesa atende esses requisitos de admissibilidade. Assim, passo a analisar sua fundamentação. O ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, o para-brisa dianteiro esquerdo do lado do motorista apresentava duas trincas, sendo uma trinca transversal de aproximadamente 120 centímetros e de aproximadamente 80 centímetros, ambas passando pela área crítica de visão do motorista, sendo que o veículo foi impedido de seguir viagem e substituído por outro veículo, de placa JJB 3866. A empresa também é residente específica, consoante se vê no despacho 571/2021, CFT. A resolução 216 do CONTRAN, de 14 de 2 de 2006, fixa requisitos técnicos e estabelece exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas de veículos automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas. Em seu artigo 4 estabelece, abre aspas, artigo 4, nos para-brisa dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor, conforme figura ilustrativa do anexo dessa resolução, é aquela situada à esquerda do veículo, determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante. Fecha aspas. O auto-fração está caracterizado que as trincas vão de uma borda a outra do para-brisa, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo. Assim, teoricamente, o para-brisa trincado indica condições inadequadas e comprometem a segurança, de acordo com as diretrizes da resolução do contrato. É importante destacar que compete a GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros estaduais, nos termos do inciso 3, do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de fevereiro de 99, e do inciso 3 do parágrafo 4º
do artigo 1º do Decreto 9533 de 19, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18673 de 2014 e do artigo 2º do Decreto 8444 de 2015. Quanto à ação 40983, foi lavrada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40983, pois ao ser lavrada atender às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituído, assim foi pela sua intenção, dispondo para entendimento a apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento. Depois do livre voto do relator, a palavra está aberta aos demais membros. Pediu meu voto. Para a leitura do seu relato e voto. Processo número 2021, final 4910, auto-infração 40983. Trata o processo do auto-infração número 40983, lavrado em nome da empresa Juarez Minas de Melo, limitada, com base no inciso 14 do artigo 3 da Resolução 297/2007-CG, por colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. A empresa colocou em serviço veículo de placa NWI 7847 com duas trincas do lado esquerdo do para-brisa, ou seja, do lado do motorista. O veículo estava em operação na linha Anápolis-Caldas Novas. As referidas trincas vão de uma borda a outra do para-brisa, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo, conforme se vê na descrição da infração. O veículo foi impedido de seguir viagem e foi substituído pelo veículo de placa JJB 3866, conforme se vê no relatório circunstanciado. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 616/2021, e AR recebido em 13/12/2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 13/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. O auto de infração número 40983 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Sardinha Tavares, corretamente identificado, inclusive com o número do seu CPF 419-638-959. O ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, duas trincas do para-brisa esquerdo passando pela área crítica de visão do condutor do veículo. Acrescenta-se a isso que o veículo foi impedido de seguir viagem e foi substituído por veículo de placa JJB 3866. A resolução número 16 do CONTRAN de 14/2016 fixa requisitos técnicos e estabelece exigências das condições de segurança dos para-brisas dos veículos automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas. Assim, teoricamente, o para-brisa trincado indica condições inadequadas e que comprometem a segurança de acordo com as diretrizes da resolução do CONTRAN. A empresa também é reincidente específico, consoante do despacho 545/2021, CFT. Quanto ao auto-infração do 40983, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40983, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto membro julgando, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Uma vez, secretário, conseguimos em ata que o processo 49-2021-0029-004910 entrou em pauta dessa Câmara e foi julgado à unanimade dos votos pelo manutenção da auto-infração. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvando Espírito Santo Batista. Processo 2022, final 0424. Está também julgando a leitura do seu relato e voto. Interessado expresso mais limitada, auto-infração 41074. Trata o processo do auto-infração número 41074,
lavrada em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base em esses 14 do artigo 13 da Resolução 1900-CG. A empresa foi autuada por colocar em serviço na linha Correia São Luís de Montemelos um veículo identificado pela placa JSJ 2612 sem as mínimas condições de segurança. O veículo, consoante se vê nas fotos anexadas à autuação número 41074, apresenta os pneus sem as mínimas condições de uso e uma trinca no lado esquerdo do para-brisa, portanto, do lado de visão do motorista. A empresa foi notificada da forma legal, notificação número 50/2022, e a AR recebida em 11/12/2022. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa em 18/2/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega e resume em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente menciona a total ausência de provas para comprovar o ilícito supostamente praticado pela empresa Expresso Maia Limitada. 2. Menciona dispositivos da Constituição, jurisprudência e doutrina que entende ser aplicável ao caso em exame. 3. Entende que não existe provas para comprovar a suposta prática do ato caracterizado na autuação e, desta forma, deve ser prestigiada a presunção de inocência da impugnante. 4. Ao final, requer que o auto de infração lavrado em nome da empresa seja julgado improcedente. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa utilizou o veículo de placa JSJ 2612 sem as mínimas condições de segurança, conforme se vê nas fotos anexas ao auto de infração número 41074, onde o referido veículo apresentava 1. Os pneus carecas, ou seja, os sulcos de banda de rodagem perderam a sua profundidade e, desta forma, não atendia ao requisito técnico de ter sulcos com a profundidade mínima de 1,6 milímetros, conforme resolução número 558/1980 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 2. Uma trinca do lado esquerdo do para-brisa, portanto, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo, e desta forma não atendia ao que dispõe a resolução número 216 do CONTRAN, de 14/2/2016, que fixa os requisitos técnicos e estabelece exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas de veículos, automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas. Assim, teoricamente, o para-brisa trincado indica condições inadequadas e que comprometem a segurança de acordo com as diretrizes da resolução do contrato. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 41074. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto ao auto de infração número 41074, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41074, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato do voto membro de Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Considerando as provas juntadas aos autos, não há possibilidade de anular o auto de infração. Então, voto com o relator. Seguindo a linha de raciocínio aí do membro Wilson, né? E voto com o relator. Cara, vamos confirmar na mesa que o processo 2022-000-29.004 foi trazido até no julgamento, julgado e ainda dado voto pela manutenção da infração. Próximo item da pauta. Passando só, Terezinha. O item 5, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2021, final 5623.
Fato do Paulo Henrique Oliveira, para emitir seu relato e voto. Defesa, no caso desse processo meu, foi o mesmo aí do Gilvan. Ele apresentou a mesma defesa, ele só mudou o número do processo e o número do alvo de infração. Então eu vou lendo aqui o relatório aqui, né? Interessado Expresso Maia, processo 2021, 00029, 005623, auto de infração 41.057, 16 de 12 de 2021, lavrado nessa data. Dispositivo legal, inciso 16 do artigo 10 da Resolução 297 de 2017 do Conselho de Gestão. Falta de indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo. A defesa é tempestiva, foi apresentada no protocolo AGE no dia 26 de janeiro de 2022. Relatório. Trata-se de recurso contra o auto de infração 41.057, lavrado em nome da empresa Expresso Maia, CNPJ 01.526.219.000 de ré 91, com base no inciso 16 do artigo 10 da Resolução 297 de 2017. Falta de indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo. A empresa Expresso Maia Limitada foi autuada no terminal rodoviário de São Luís de Montes Belos pelo fiscal Juscelino Vaz de Almeida, assistente de regulação e fiscalização, CPF devidamente qualificado nos autos, né, do auto de infração, relatório de fiscalização anexo, por falta de indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo, referente à linha que liga Goiânia a São Luís de Montes Belos, Goiás. O veículo objeto auto de infração 41.057 é o de placa JSJ 6220, marca Mercedes-Benz, modelo M Polo Viaggio R, conduzido por Marcos Webert Martins da Silva, CPF 00314620141 CNJ 02997372510. O despacho 687 de 2021, de dezembro de 2021, informa que após consultar nos arquivos da Coordenação de Fiscalização, não foi constatada a reincidência genérica em face à empresa Expresso Maia, tendo em vista por serem de grupos de outro grupo. A notificação 787/2021, de 28 de dezembro de 2021, foi encaminhada para a autuada através de AR Correios e foi recebida na data de 17 de janeiro de 2022, sendo que a defesa, com argumentos, foi protocolada nesta agência reguladora no dia 26 de janeiro de 2022. Portanto, ela se faz tempestiva. Em análise, a defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta. Inicialmente, menciona total... Isso aqui eu coloquei idêntica do Gilvan, porque eu fiz até questão, porque a defesa foi idêntica. Ele mudou lá o nome do processo e o número do auto de infração. Inicialmente, menciona... As defesas dela, em todos os autos de infração, é a mesma, não muda uma vírgula, não importa o tipo da infração. Eu não sei qual é a intenção, por que disso, né? Ela realmente aí menciona total ausência de prova para compor o ilícito supostamente praticado pela empresa Maia, menciona dispositivo condicional, uma jurisprudência, doutrina que realmente ela não vem ao caso, né? Não se aplica ao caso em exame. Entende-se que não existe prova, e eles outros têm a mesma prova, nunca rearam aos laudos, nenhum tipo de prova que aplicava ao caso, né? Entende-se que não existe provas, a autuação de forma deve ser prestigiada a presunção da inocência da impugnante, ela alega. A autuada no final das alegações requer que seja julgado improcedente o referido auto de infração e arquivado o processo. Em síntese, é o relatório. Nos termos, agora apresento a fundamentação em voto, nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da resolução 297, a autuada deve juntar a sua defesa, o seu contrato social, e isso foi apresentado, né? Então, verifique-se que a defesa atendeu a esse requisito da sua admissibilidade, então assim conheça a defesa porque apresenta esse requisito de sua admissibilidade. Então, passo a analisar a sua fundamentação. O auto de infração 4157 está assinado na forma legal pelo agente Juscelino, assistente de regulação, já qualificado anteriormente. Ele agiu ao lavrá-lo em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso
terceiro, a linha B da Lei Estadual 1739. As alegações de defesa em sede são genéricas, não apresentando elementos, evidências, provas que possam alterar os fatos narrados no auto de infração, relatório de fiscalização. Em consequência, anular o auto de infração 41.057. Verifique-se que o auto de infração 41.057 foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários no ato administrativo, não constatando nenhum erro que possa invalidar ou anulá-lo. E considerando que os atos praticados pelo fiscal no exercício de sua atividade fiscalizatória têm presunção de veracidade, destacamos que compete à AGE regular fiscalizar, né, no termo da Lei 13.569 e do Decreto número 9.533 e do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Tendo em vista, tendo por concluída a análise das peças do auto, apresenta o seguinte voto. Considerando que, consta dos autos, não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.057, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela sua manutenção. Esse é o meu voto. Uma vez lido o relato do voto mesmo, Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Pedi meu voto. A palavra está também Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Interessado, expresso manhã limitada, processo 2021, final 5623. Auto de infração 41057. Trata o processo do auto de infração número 41057, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 16 do artigo 10 da Resolução 297/2007-CG. A empresa foi autuada por realizar a viagem do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, no trajeto Goiânia-São Luís de Montes Belos, sem a indicação dos pontos extremos da linha da parte externa do veículo. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 787/2021, IAR, recebida em 12 de 1 de 2022. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa em 18 de 1 de 2022, que passa a fazer parte integrante deste auto. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 35/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa realizou viagem no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, no trajeto Goiânia-São Luís de Montes Belos, sem a indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo, conforme se vê na foto anexa ao auto de infração, número 41057. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 41057. Quanto ao auto de infração número 41057, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41057, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto mesmo, Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu não estou vendo nenhuma manifestação, só tive informação, eu fui olhar o nome das defesas. É até brincadeira. O advogado, você diz que faz a repetição do defesa, deve estar ganhando fácil o dinheiro, então não está cobrando nada, né? Porque Ele deve ganhar por defesa. Não muda nem as vírgulas, Vidalino. Não importa a tipificação da infração. inclusive, nesse relato dessa infração, eu poderia bater que o fiscal, que é uma prova bem fácil de se ver, que é uma fotografia da frente do negócio, mas ele não colocou. Quer dizer, eu poderia bater que não ter prova. Então, o que acontece? Nem isso ele faz, nem dá a leitura. Então, mas eu pensei nisso aí, mas o correto também seria ele, o motorista, na hora, normalmente tirava uma foto também, pegava o smart lá, caso, né, se ele falasse, quisesse questionar, falar, mas peraí, tá com o letreiro aceso.
E apresentava na Assim, defesa. o advogado tinha que buscar essas falhas, ele não busca, porque ele não lê o processo, entendeu? Então, gente, a palavra está aberta a todos. Quando houver nenhuma manifestação, em votação. Voto como relator. Acompanho o relator também. Uma vez, o secretário, conseguindo que o processo 2021-000-29-005-623 foi batido julgamento e foi julgado à unanimidade de voto pela manutenção da infração. Próximo item da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. É o processo 2022, final 0426. A palavra está aberta ao membro André Luiz de Freitas para emitir o seu relato e voto. Relatório número 38 de 2022. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo 2022, final 0426. Número do auto 41075, de 28/1/22. Dispositivo legal, resolução 297/2007, artigo 11, inciso 24. Antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. Defesa tempestiva, protocolada em 21/2/2022. Relatório. Trata o processo do auto de infração 41075, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base na resolução 297 de 2007, artigo 11, inciso 24. Consta dos autos. Em fiscalização realizada no TRP do município de Goiânia, conforme narrado no relatório circunstanciado, foi constatado que a empresa Expresso Maia Limitada atrasou o horário das 7 horas da manhã na linha Goiânia a São Luís de Montes Belos, em 2 horas e 52 minutos, sem motivo justificável. O veículo disponibilizado para realizar a viagem chegou com atraso de 1h30, sendo que o mesmo não tinha condições de segurança. Foi, então, solicitada a substituição do veículo ônibus placa JSJ2612 e que este evento provocou um atraso total de 2 horas e 52 minutos, pois a empresa não possuía carro reserva disponível para a referida viagem. A fiscalização acrescenta ainda que os atrasos da Expresso Maia Limitada estão se tornando uma constante e, segundo os motoristas, esse atraso acontece na garagem da citada empresa. 2. Constam dos autos as imagens de um veículo ônibus com a identificação da placa do mesmo, bem como o documento denominado controle, de número 373517, série 1, e identificação da linha com origem em Goiânia, Goiás, a São Luís de Montes Belos, Goiás. Consta ainda dos autos o despacho 31, constatando que ficou caracterizado a reincidência específica para a empresa Expresso Maia, CNPJ 015226219000191, tendo em vista que já foi notificada anteriormente pela mesma infração na resolução 297 de 2007 nos últimos 12 meses, contados a partir de 28/1/22. Aliás, a partir de 28/1/21. 4. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 48, em 31/1/2022, e a R recebido em 11/2/2022. Notificada na forma legal em 31 de janeiro de 2022, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa em 21/2/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa alguns pontos relevantes e que abaixo apresentamos. 1. Inicialmente faz um relato da autuação em que destaca alguns pontos. 2. Inicia prescrevendo o
abre aspas, artigo 5º, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desse dispositivo, depreende-se que aos particulares submetidos ao poder punitivo estatal é assegurada a garantia constitucional da presunção de inocência. 3. Alega também no corpo da defesa que, abre aspas, a presunção de inocência admite prova em contrário, que deve ser produzida pela parte que acusa. E ainda que o ônus de produzir tal prova contrária compete à administração pública, a quem incumbe trazer aos autos elementos que provem que o acusado, agindo com culpa, praticou a infração administrativa. Não se desincumbindo de tal ônus, a administração não pode impor a sanção administrativa, pois permanece incólume a presunção de inocência. Fecha aspas. 4. Cita ainda o artigo 2º da Lei 4.717/65, Lei de Ação Popular. Abre aspas. Artigo 2. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, grifo da defesa, e o desvio de finalidade. 5. Finaliza que, abre aspas, diante do exposto, requer ao ilustre julgador que seja julgado improcedente o referido auto de infração e arquivado o processo pela ausência de informações indispensáveis para o documento. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. 1. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal, notificação 48, em 31/1/22, e anexo pontuação recebida em 11/2/2022, e protocolou sua defesa em 21/2/22, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado. Defesa é conhecida e, portanto, passo a analisá-la quanto ao contraditório do seu mérito. 3. Considerando que a empresa Expresso Maia foi notificada baseado no inciso 24, artigo 11 da Resolução 297/2007, sob a acusação de, abre aspas, antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida no TRP de Goiânia, foi autuada em 28/1/22 nos termos do auto de infração 41.075. 4. Considerando que a empresa apresentou defesa coerente e levando em conta tal manifestação jurídica da empresa, a qual é adotada na íntegra como razão de decidir, cuja fundamentação e conclusão passam a ser parte desta decisão. 5. Considerando que a fiscalização na pessoa do assistente de regulação e fiscalização Paulo César Ferreira, CPF 659-843-82172, juntou somente 2 imagens do veículo ônibus placa JSP 0493, sem caracterizá-lo como veículo original ou substituto, bem como anexou um documento com o título controle, sem referenciar a um veículo, bem como não produziu ou demonstrou provas de que o atraso realmente ocorreu. Ou seja, um laudo ou uma ou mais testemunhas qualificadas, imagens com datas e horário, vídeo e ou um relatório mais detalhado para que este relator pudesse julgar com mais elementos que comprovassem o evento, além do simples relatório circunstanciado. 6. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º
da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99. E do inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração 41075, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, porém carente e desprovido de provas. Voto. Considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41075, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais, mas sem os quesitos comprobatórios da infração, e que a autuada trouxe argumentação jurídica robusta para desconstituir. Voto pela sua anulação. Uma vez lido o relato e voto do membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro de voto para a leitura do seu relato e voto. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo 2020, final 0426, auto de infração 41075, inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG, que é antecipar ou retardar sem justificativo o horário de partida da viagem. A defesa é tempestiva. Trata o processo do auto de infração 41075, lavrado às 9h53, lavrado às 9h53 do dia 28/1/2022, em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada por retardar em 2h52 o início da viagem no trajeto Goiânia-Uberlândia, com partida do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. De consequência, todo o trajeto da viagem, no quesito horário, ficou totalmente comprometido. O assistente de regulação e fiscalização, Paulo César Ferreira, fez constar no relatório circunstanciado que o veículo de placa JBS 2612 e que chegou com o atraso de 1h30 não tinha condições de segurança para realizar a viagem e, desta forma, foi exigida a sua substituição. Tal fato também foi objeto de autuação no processo número 2022, final 0424, auto de infração número 41074, lavrado às 8h52 do dia 28/1/2022, onde se vê as precárias condições do veículo. O veículo foi substituído pela empresa e tal fato ocasionou um atraso total de 2h52, pois a empresa não tinha carro disponível para realizar a viagem. O assistente de regulação e fiscalização, Paulo César Ferreira, fez também constar no relatório circunstanciado que os atrasos da referida empresa é uma constante, ocasionando sério transtorno aos passageiros e se solicitou a gerência de transportes para entrar em contato com a empresa Expresso Maia Limitada para sanar este problema. A empresa foi notificada na forma legal
notificação número 48/2022, em 18/2/2022, que passa a fazer parte integrante deste auto. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 38/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativas apresentadas de forma genérica na defesa e sem conexão com o ato infracional não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.075. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem, e a empresa não contestou tal fato. Acrescente-se a isto que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho número 31.022. Aqui, como os senhores viram, há uma conexão entre o veículo que chegou para realizar a viagem, já com atraso de 1h30, e não apresentava as condições de segurança. O que o fiscal fez? Agindo corretamente, pediu a substituição do veículo e lavrou o auto por este fato. Quando o veículo veio, ele já veio com 2 horas e 52 minutos de status. Aí está caracterizada a conexão, está caracterizado que o ato infracional foi efetivamente e indubitavelmente realizado. Quanto ao auto de infração número 41.075, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.075, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, eu voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato do outro membro de Gilvan, a palavra está com os demais membros. Só lembrando que o relator do processo votou pela sua anulação e o membro Gilvan votou pela sua manutenção. A palavra está aberta aos demais membros. A defesa que ele apresentou é a mesma dos 3 processos, totalmente genérica, não atacou o fato em si, né? Então, é isso que eu tinha que dizer. Tem uma razão, Paulo. Todas as defesas é padrão. Se você pegar todos os autos, é a mesma, não muda uma vírgula. Ele esquece de atacar o fato em si, né? No caso do auto. Manifestação em votação. Lembramos que nós temos 2 vertentes. Uma pela manutenção em votação. Lembramos que nós temos com o membro Gilvan e uma pelo cancelamento com o membro André. Sendo dos votos dos membros Wilson Costa e Paulo Henrique. Pode votar? Tá. Vontade. Que a devida venha ao membro André, né? Eu acompanho o voto da divergência aí, no caso, pela manutenção do auto, do Gilvan. Professor Wilson? Tem som, professor Wilson? Sem som. Desculpe. Não, é o seguinte, nesse processo a gente observa uma série de fatos que levam realmente a uma certa dúvida com relação ao nosso julgado. Primeiro, com relação à defesa, que vocês já falaram tanto aí, onde ele faz uma série de apresentação, de invocação de jurisprudências e tal, mas não entra no âmbito do problema, ou seja, no mérito daquilo que está pesando e que, evidentemente, supostamente justifica o auto de infração por parte do agente. Pelo lado do regulator, entretanto, a gente observa que, dentro da própria alegação feita pelo autuado, ele invoca a presunção de inocência, questionando a presunção de legalidade do fiscal. Esse é o âmago dele.
E a gente sabe que essa presunção de legalidade do fiscal, ela é verdadeira desde que ela não tenha havido uma decisão que a conteste. Porque uma vez contestada, ela rui por terra, ela não tem sustentação. Então, duas coisas eu chamaria a atenção dos nobres colegas para a forma em que essa presunção de legalidade do fiscal, ela se torna verdadeira. A primeira delas é quando ela respeita a forma. E pelo que foi dito aí pelos dois relatores, a forma foi respeitada e, portanto, até mesmo considerada como tempestiva. Entretanto, aos meus olhos, ao meu entendimento, a questão das provas por ele apresentadas nos autos não foram suficientemente capazes de me convencer de que realmente o seu ato, a sua infração tenha sustentabilidade. Ok? Por mais que ela exista, nos autos não há nenhuma prova cabal, contundente, que possa garantir ou me garantir que deva ser mantido o auto de infração. Por consequência, eu vou votar pela anulação do auto de infração. Talvez, apresentando o voto do professor Wilson, nós temos aqui um empate dentro da nossa Câmara. Eu entendo bem que todas as ponderações foram colocadas. Entendo também que esse advogado está fazendo um trabalho contrário à própria empresa, ele não está fazendo um trabalho. Pode, André? Desculpe. Mas, se você quiser continuar, eu falo no final. Pode continuar. Eu acho que eu já tinha. Desculpa eu debater, porque você já tinha feito o voto. Então, como estava 2-2, aí eu entrei para fazer o voto decisório. Voto no voto, entendeu? Okay? Então, como eu entendo que a questão da defesa ela falha em todas as suas vertentes, tanto da parte jurídica, como da parte também de casos, como da parte de sensatez, e até mesmo, eu posso até falar aqui que não vamos discutir até questão de ética, replicar defesa só para justificar que está fazendo defesa, mas sem lei, sem trazer argumentos individualizados em cada processo, para mim isso aí soa até com bandidagem. Mas tudo bem, deixa eu falar, não é o nosso mérito. Mas eu entendo tanto a visão a manutenção do ato, porque ele visualizou que houve aquela indenização do atraso. E entendo também o relator, o André, pelo fato que ele não focou na defesa, e sim nas falhas, para garantir que o auto tenha procedência. Ele entendeu que o agente fiscal não trouxe provas cabais para demonstrar que realmente teve o atraso. Ele demonstrou que ele só trouxe a foto do veículo que já chegou para fazer a viagem. Ele mostrou que a solução é natural. Ele não conseguiu visualizar a primeira troca, porque houve um problema de condições que não foi visualizado no auto. Então, eu entendo também todo esse foco. Eu sou da característica bem clara, eu sou positivista. Eu sinto que a fiscalização tem fé pública absoluta, e eu acho que toda auto-infração tem que ser caracterizada com provas cabais mesmo. Igual eu falei, no processo passado, se está faltando um informe, o fiscal tinha comigo e botar a foto do frente de onde está, ele não tem um informe. Ele não fez isso. Neste caso, ele tinha que fazer não só descrição no relato circunstancial, mas também provas que houve atraso para ele garantir. Dessa forma, eu vou com o relator pela anulação do auto-infração. Conseguindo a mesma que o processo foi julgado e a maioria dos 3-2, com voto de desempate do coordenador, o auto-infração foi anulado. A palavra está com o membro do André que pediu a palavra. Com essa sua palavra, Eduardo Ferreira, eu fico satisfeito com o nosso trabalho, porque nós sempre pensamos, eu sempre defendi os fiscais, mas nesse processo específico, eu me vi assim, sabe, assim, eu até acredito que houve esse atraso, mas o laudo, se esse processo indo para frente, eu me vi assim, recomendando
um voto que eu não tinha, assim, fatos para ficar tranquilo e vou votar pela manutenção. Então, nesse caso, assim, eu até penso assim, que deveria haver mais protocolos para produção de provas desses fiscais. E eu entendo que nesse processo eu fiquei sem poder votar. Pode falar, Paulo. Não, eu só quero dizer que eu acho que esse processo aí, para mim, foi o voto que eu tive mais segurança. Assim, olha, essa presunção aí, quando fala assim, de veracidade fiscal ou não, da posição, ela tudo bem, ela é relativa, mas cada caso tem que analisar por cada caso. Nesse caso, aí você ingessa totalmente o trabalho da fiscalização, não tem como, só se for aí o caso do fiscal, aí tem que ter assim, nesse... E aí a defesa interna é brincadeira. O cara joga lá, ganhou, né? Jogou lá, vê o que é que dá, né? E deu. Mas eu acho que todo mundo tem sua análise, todo mundo tem sua visão, todo mundo tem sua interpretação. Eu acho que a gente tem que respeitar cada interpretação ali para respeitar. O Giovanni até correlacionou lá com outro processo, ele mostrou para mim todos os parágrafos ali do Giovanni estão fundamentados, está pauleira, consistentes, né? Mas tudo bem. Eu quero até acompanhar lá no conselho, como é que vai ficar lá no conselho. Mas pode ter certeza, lá também tem outras visões, outras interpretações. Por isso é importante, eu acho, desses... Cada cabeça é a sentença. O André visualizou bem, ele não adentrou a defesa, ele visualizou bem, ele entrou que o auto não está bem caracterizado. Ele não entrou na defesa. Mas cada um tem a sua interpretação. Eu acho que é o seguinte: o processo foi votado, nós passamos por mais uma fase, isso de divergências em algum ponto, isso é natural, faz bem, é salutar. Eu acho que é assim que a gente caminha, é assim que a realidade caminha. Gente, então, eu agradeço a todos. Não, o Giovanni quer falar. Tá bom, só lembrando que não esqueça de assinar a ata. Bem como a lista de presença para o Terezinho conseguir a nossa questão, lá no processo 975. Giovanni, a palavra está com o mesmo Giovanni. Ali são duas infrações conexas. O veículo chegou para prestar o serviço com 1h30 né, de atraso. O fiscal constatou, se vocês olharem lá no auto, as condições precárias do veículo, ela não tem condição realmente de prestar um serviço com segurança. O que o fiscal fez? O fiscal pediu a substituição do veículo. E como ele não pode lavrar duas infrações do mesmo auto, o que ele fez? No auto 74, ele lavrou as condições de segurança do veículo. Ao retornar o veículo, ele lavou o auto 075, alguns minutos depois de ter lavado o primeiro, pelo atraso, perfeito? E quando ele fala no auto de infração, ele menciona claramente que o veículo foi substituído. Aqui, ó, a empresa atrasou o horário, o carro colocado para realizar a viagem chegou com atraso de 1h30. Se vocês pegarem a placa no auto que o André, no auto que o André relatou, e neste voto, nesse processo, é o mesmo veículo. O auto foi lavado com poucos minutos de diferença. Por quê? Porque o fiscal não pode lavrar duas infrações no mesmo auto. Um bom fim de semana a todos. André, só para ter saúde, né, Paulo? Mais uma vez, não vai confirmar, porque o atraso foi justificado, porque teve que fazer substituição do veículo, porque o fiscal dependeu por parte de condição do outro. Mais uma vez, então, o voto é mais claro ainda, porque foi justificado. O atraso só não pode ser porque não foi justificado. O fiscal pediu para trocar veículo. Se pediu para trocar, tem que ter atraso mesmo, não tem jeito. Atraso de 2 horas é final. Vou fazer uma consideração. Ele chegou inicialmente com 1h30 de atraso. O fim de semana todo, os caras mais Eu tinha que entrar fora da casa primeiro. Grande abraço, gente.
Professor Wilson, Abraço. o Luiz quer falar. Fala, Luiz. Não, é o seguinte,